Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido como Letter 66. Hoje é dia 4 de maio, para quem não sabe foi uma tradição que começou mais ou menos em 2013, basicamente após a aquisição de Star Wars para com a Disney, ou da Lucasfilm por assim dizer. E é um dia em que se celebra Everything Star Wars. Basicamente é um dia em que se celebra provavelmente a minha franquia de ficção favorita de sempre. E acabou por ser um dia que começou por um trocadilho na Comic Con em 2013 e acabou então por se tornar, digamos, canon, apesar do primeiro filme, o New Hope em 77, ter estreado em 25 de maio. Portanto, qual será realmente o dia de Star Wars, por assim dizer? Anyways, não é para isto que eu estou a gravar, neste caso, o podcast de hoje, que espero eu ser algo rápido, porque eu ando super entretido a jogar o Nier Replicant, portanto vou tentar já depois de gravar isto colocar entretanto no PC e começar então a jogar novamente até ir trabalhar mais logo. Portanto espero eu fazer aqui um podcast até curto e engraçado. Quem é que nunca, em pequeno, teve misconceptions about anything? Achávamos que era uma coisa, acabava por ser outra. Ouvíamos rumores ou teorias em miúdos, porque a internet was not really a thing back then. Basicamente era tudo por boca, televisão ou revistas, ou demos que fazíamos. Todos nós sabemos a quantidade de mitos que havia, como o Yoshi estar em Pokémon, ou o Mew estar debaixo do caminhão. E depois, obviamente, há todos aqueles paralelismos e teorias que nós em miúdos inventamos. Comigo e Star Wars não foi diferente, sendo que, e para quem não sabe, que eu acho que nunca tinha dito isto em podcast, eu, tal e qual como a franquia de Indiana Jones, conheci a franquia de Star Wars a partir dos jogos da Lego, inventados criados neste caso para com a PlayStation 2. Foram dois jogos que eu adorei, completei-os aliás, platinei-os entre aspas, se eles tivessem saído agora na PS4, digamos assim. Fiz 100% para com ambos os jogos e foram eles que, digamos assim, me introduziram para duas franquias que ainda hoje em dia adoro e que costumo rever os filmes casualmente. Em adolescente era que eu revia mesmo muitas vezes a ponto de decorar as falas todas dos 6 filmes de Star Wars e dos 3 de Indiana Jones. But anyways, portanto eu conheci isto a partir da Lego. Principalmente através do meu cunhado, que já era fã de Star Wars, tinha inclusive os DVDs dos 6 filmes, e o primeiro jogo, Lego Star Wars The Video Game, saiu em 2005. E tal e qual como os 500 jogos do episódio 3 Revenge of the Sith que serviram para publicitar a chegada do filme, o suposto último filme de Star Wars do George Lucas, o suposta última ponte para unir ambas as trilogias. Tempos inocentes em que se achava-se que Star Wars ia acabar em 2005. Lel. Mas, basicamente, eu tinha visto a capa, porque o meu sobrinho tinha o jogo, o meu sobrinho mais novo, e eu fiquei completamente fascinado em ver Lego, que já era algo que eu gostava de comprar, colecionar, montar, etc. Inclusive, eu tinha sets, por exemplo, do Lego Harry Potter e tudo mais. Portanto, realmente fiquei, uou, isto é para um filme? Eu não fazia ideia. E eu realmente fiquei logo bastante interessado. Cheguei até a ver o meu sobrinho a jogar um ou dois níveis, na altura na PS2, e um ano depois, em 2006, saiu o Lego Star Wars 2, The Original Trilogy. Foi este que eu comprei, foi este que eu passei a 100% e depois mais tarde comprei então o Lego Star Wars da videogame para completar igualmente essa trilogia e obviamente depois acabei por ir ver os filmes. Mas imaginem, eu nasci em 96 e eu tinha cerca de 9 anos quando o primeiro jogo do Lego Star Wars saiu e 10 quando saiu o 2. E, portanto, eu joguei ambos os jogos antes de ver os filmes, que só vi com os meus 10/11 anos. Portanto, eu basicamente fui à Nora, porque inglês sabia muito pouco, porque o inglês comecei a dominá-lo foi a partir dos meus 12 anos, e portanto, como o jogo era mudo, porque era tudo por comédia visual e algo sonora, dependente de alguns dos grunhidos ou gargalhadas que eles lançavam, basicamente uma pessoa tinha que montar, digamos assim, a plot na sua cabeça. E
Well, eu tive mesmo algumas misconceptions e curiosidades engraçadas, creio, para com a franquia. Again, eu tinha alguma instrução por ter visto a capa do primeiro e depois ter jogado o segundo e depois ter voltado a jogar o primeiro. E acho que houve ali uma salganhada ou outra, mas depois vi os filmes, sabia ler as legendas em PT, lá está, e depois soube logo a história, clarificou-me todos os erros. Mas até lá, eu vou rever, vou ter uma espécie de, como vocês adoram, nostalgia, a lembrar-me da quantidade de viagens à maionese, como o Salavisa diz, quando eu era puto. Portanto, eu vou tentar começar isto aqui por ordem de episódios. Portanto, eu vou fazer isto pelo episódio 1. Apesar de tudo, o Phantom Menace. Primeiro misconception. Pensava que o Jar Jar era branco. Para quem não sabe, o modelo do Jar Jar era branco, juntamente com toda a roupa que ele tinha. Só depois, anos mais tarde, é que ao refazer a figura, meteram-no mais parecido com o filme. Mas eu, com 9, 10 anos, cheguei a pensar que o Jar Jar era fofo, útil e branco. O que se revelou ser inteiramente ao contrário assim que vi os filmes. Segunda misconception. Battle Droids chamavam-se Roger Roger. Para quem não sabe, os Battle Droids, basicamente nas prequelas, eles falam. E especialmente nos Clone Wars, têm um dialecto, pronto, seja para comédia, seja para questão de instruções e de informação. No entanto, na Lego, a característica sonora dos Battle Droids são basicamente Roger Roger, que é uma das frases mais icónicas destes droids. E estranhamente, Lego Star Wars The Freemakers depois tem um Battle Droid que se chama Roger. Não sei se foi por causa da quantidade de miúdos que chegaram a pensar como eu que eles se chamavam Roger Roger, mas para mim eu achava que os Battle Droids eram ao mesmo nível de Pokémons. Repetiam o nome 500 vezes porque literalmente era só isso que eles sabiam dizer. A terceira misconception que eu tinha sobre o episódio 1, terceira e última, by the way, era que os Tusken Raiders eram múmias. Para quem também estiver interessado, pesquisem, ou, neste caso, se jogaram, sabem muito bem, o visual dos Tusken Raiders na Lego, ou pelo menos os primeiros modelos, pareciam múmias autênticas, com aqueles adesivos, as fitas, aquelas caras e aqueles grunhitos todos. Quando estávamos a ver a pod race do Anakin, aquilo que eu realmente, e como estávamos no meio do deserto, o que é que eu pensei? Eles estão a disparar contra nós estas múmias porque eles literalmente sentiram-se mal e violados na situação de espaço de propriedade privada porque andamos aqui nós com naves a correr ao pé das casas deles e os gajos ficaram todos lixados e agora estão-nos a querer matar ou partir as naves. Foi literalmente isto que eu pensei. Inocência. Passando para o episódio 2 de Attack of the Clones, a única misconception que eu tive durante todo o jogo, durante todos estes níveis do episódio, foi que os clones eram os Stormtroopers originais. Eu sei. Coisa esta que até há bem pouco tempo ainda havia muita gente a pensar. Eu, assim que vi os filmes, soube imediatamente, até pelas vozes e pelos tamanhos das pessoas e tudo mais, que os Stormtroopers eram humanos rebelados. E que nas prequelas foram utilizados estes Clone Troopers, que foram acabados por serem descontinuados. No entanto, algo que é bastante engraçado é que na Lego, o que é que nós pensamos? Como só basicamente há homens Stormtrooper até Expanded Materials / The Sequels Happened, e essencialmente o que eu sempre pensei é que os Imperial Officers e Pilots eram todos homens ou mulheres ou whatever, humanos, mas todos o que eram aqueles brancos, Commanders, Stormtroopers, Shock Troopers e assim do Império, eram ex-Clone Troopers. Eles só mudaram um bocado a farda e o título, por assim dizer. I don't know. Mas eu realmente achava que eram isso, que eram os clones. E pronto, ainda por cima tocou a música do Império na altura e o que é que eu pensei logo? Oh, então é assim que o Império começa a ser criado. Basicamente foi essa a única misconception, porque de resto eu lembro-me que a história até foi bastante direta. E eu, como mais ou menos decorei os nomes deles, porque aparecem os nomes dos bonecos cada vez que uma pessoa troca, por assim dizer. E então o que é que eu achei? Pronto, aqui o Anakin cresceu e está meio ruivo, o Obi-Wan tem barba, ok, I guess. Episódio 3. No episódio 3 eu tive duas misconceptions e uma delas foi bastante grave.
E vocês com certeza vão achar que eu era tão estúpido quando tinha esta idade. Mas, portanto, episódio 3, Revenge of the Sith. Primeira, que é menos grave. General Grievous era um ex-Jedi que revoltou-se contra a Ordem e tornou-se um Jedi Hunter. Não sei o que é que se passou com isto. Não sei se foi por causa de que todos os maus, ou vilões, ou depois, obviamente, ao ver os filmes, os Sith, tinham todos sabre de luz vermelho. Portanto, para mim, os vilões eram Darth Maul, o Count Dooku, até agora. E quando vi o General Grievous como boss, com 4 sabres de luz, 2 azuis e 2 verdes, o que eu pensei era que este era uma espécie de único droid de Jedi, no meio de todos os outros que eram sempre humanos ou alienígenas humanoides. Pensei que este fosse o primeiro e único robô de Jedi. E por ele ser um droid, os separatistas conseguiram-no controlar. Ou ele, por não ter, digamos, reconhecimento suficiente, o gajo revoltou-se e juntou-se ao exército dos droids para matar os Jedi, já que ele tinha capacidade para tal. Ou simplesmente porque ele era o único Jedi que não tinha acesso à força, mas era um excelente dual saber wielder. Não sei o que é que eu andei a pensar com isto, mas foi literalmente o que eu pensei. E a outra, que era mais grave, e que isto foi imediatamente resolvido mal eu comecei a jogar a Original Trilogy e depois a confirmar no videogame, era que eu tinha a misconception que haviam 2 Darth Vaders. E tudo por causa da capa do Lego Star Wars de videogame. Lembrem-se que o meu primeiro contacto com Star Wars foi basicamente olhar para esta capa do jogo. Bem, para esta capa vocês não estão a ver, mas... basicamente na capa, por uma questão artística, porque os personagens estão à volta de lava, porque, again, promotion to Revenge of the Sith, o Darth Vader no capacete tem uma espécie de risca vermelha. E na capa do Original Trilogy, e ao longo dos níveis que eu estava a jogar, o Vader não tinha essa risca vermelha. Portanto, o que eu pensei era que o Vader, o primeiro, era na realidade uma espécie de assassin ou vilão ou Sith que serviu como protótipo, tipo, sei lá, linhagem de samurais ou sei lá, que foi uma mega confusão na altura, mas eu lembro que pensei nisto tudo. O primeiro Vader utilizava esta risca vermelha, digamos assim, e ele de resto era o Vader de sempre, mas depois acabou por ser derrotado a algures, ou ser morto, ou então o Vader atual matou o primeiro porque queria imenso ter o fato dele, porque dava imensa resistência, ou dava-lhe boost no lado negro da força, e porque toda a gente queria ser o Darth Vader, porque em vez de ser um título de um personagem, era na realidade uma espécie de título, tipo Ra's al Ghul nos filmes do Nolan. Amigos, tudo por causa de uma escolha artística da merda da capa. Foi só literalmente por causa disso que eu achei que havia 2 Vaders. Depois, assim que joguei o videogame e vi que o Vader não tinha risca vermelha nenhuma e que era o Vader de sempre, porque, obviamente, pela plot do Original Trilogy tu percebes que o Luke é filho dele, porque ele mostra a fotografia dele com a Padmé grávida a dizer que é pai dele, e tu sabes que é o Anakin Skywalker, que tu jogas nele e transforma-se no Vader durante, obviamente, o videogame. Portanto, tu descobres que não há 2 Vaders. Vader é o Anakin. A cena é capas. Capas são perigosas. Episódio 4, A New Hope. Eu pensei que o Rebel Friend fosse um personagem real. Again, é preciso jogar para perceber esta referência, mas no primeiro nível do New Hope nós jogamos com a Leia, o C-3PO, o R2-D2, quando estão lá naquela nave, na Tantive 4, quando os soldados e o Vader invadem a nave, quando ela depois tem que lá dar os planos ao R2 para eles fugirem na cápsula. Nesse nível, nós também jogamos com o Captain Antilles, que é um personagem, inclusive, que aparece no filme e tudo mais, e aparece uma espécie de Rebel Soldier que se destaca dos outros, porque enquanto os Rebel Troopers têm fatos brancos, pretos e azuis, este tem branco, preto e vermelho, e chama-se Rebel Friend. E eu, quando comecei a ver o filme, pensei mesmo... Where's the Rebel Friend? Porque ele deveria de aparecer aqui alguns para ajudar a Leia e tal, a ligar uns mecanismos e tudo mais. Ele não aparece. Literalmente ele é talvez um dos poucos, se não o único personagem original que eles inventam para o jogo da PS2. He doesn't appear anymore, I guess.
Depois, outra coisa, porque como eu joguei o Original Trilogy antes de ter jogado o videogame, eu fiz esta misconception. Porque se tivesse jogado o videogame primeiro, com certeza nunca na vida iria dizer esta parvalheira a níveis de haver dois Darth Vaders. O Tarquin era o líder do Império e, devido à explosão e ao acidente que ele teve com a explosão da Death Star, ele ficou mais velho, deformado, ganhou poderes elétricos e de repente um sabre de luz. So he became the Emperor. Para quem não sabe, nos jogos mais recentes o próprio personagem chama-se ou Darth Sidious ou The Emperor Palpatine. Mas, para quem jogou o Original Trilogy sabe que existe apenas The Emperor. No jogo do videogame tens o Chancellor Palpatine e o Darth Sidious, por assim dizer. Dois personagens diferentes, per se. Tipo Anakin Vader. A cena é que tu, pela cara, e pelo modelo, e pelas cutscenes, e pelo pouco inglês que podes tentar perceber, tens uma mínima de uma noção que o chanceler era, na realidade, o Palpatine. Ou que ambos estavam conectados de alguma forma. Aqui, como a cara do Tarquin é também igualmente parecida com o Sidious, porque literalmente é outro velho, e como ele é tipo o grande chefão, ou vilão, do primeiro jogo, ou do primeiro filme, por assim dizer, desta trilogia, a cabecinha de 9 anos do Emmanuel pensou realmente que sim, que o Tarquin sabe-se lá como sobreviveu àquela mega explosão que literalmente deve ter obliterado milhões de pessoas lá para dentro, porque eu vi um Stormtrooper a fugir inteiro, portanto, if a Stormtrooper can get it, why can't the leader of it? E eu pensei, pronto, tu já sabias coisas do Darkseid e sabias usar o sabre de luz, só que tu nunca quiseste estar-te a dar esse trabalho porque eras o manda-chuva, de repente fizeste um escudo de energia ou qualquer coisa, escapaste da explosão, só que com isso custou-te quase a vida e ficaste todo deformado. Eu literalmente pensei que fosse isto. E aí? Outra misconception que eu tive durante o episódio 4 foi no final. Na celebração da vitória, quando a Leia está a entregar as medalhas e todos contentes a bater palmas e tudo mais, que até inclusive eles fazem uma piadinha a meter lá o Imperial Spy no fim a levar com a spear no rabo porque ele estava a espiar-nos em Mos Eisley há uns níveis atrás. Hão de reparar que a música, pronto, a música de celebração é de vitória, we all know the theme. Mas para quem jogou isto primeiro e pelo inuendo da música e pela inocência da minha mãe, eu acreditei que o final do A New Hope era na realidade um casamento. Mas era um casamento combinado, que toda a gente achou piada, because we're Legos. Literalmente eu achei que a Leia, por ser uma princesa, casou-se. E casou-se com o Luke e com o Han Solo ao mesmo tempo. Só que havia esta situação de que, como depois nos outros dois ela foi obviamente mais beijada e a fazer mais forte com o Han Solo, e o Luke obviamente estava incomodado ou algo ciumento em uma outra cutscene, eu literalmente pensei que ela casou-se com os dois, mas no fim decidiu escolher o Han Solo porque o Luke é mais aquele amigo que virou Jedi e está mais solitário ao longo dos filmes. So, o Emmanuel tinha mais ou menos uma noção do que era poliamor antes de poliamor. E, guess what? No final de contas, poliamor é temporário porque há sempre o parceiro ou a parceira favorito ou de eleição. Portanto, a coisa acaba por ficar por aí, I guess. Ups, acho que deve ter aqui mandado uma red flag a algumas pessoas da comunidade. I don't know. Episódio 5, The Empire Strikes Back. Estranhamente este aqui eu acho que nunca ganhei nenhuma misconception. A história foi super divertida, séria e facílima de se perceber, entre aspas. Claramente que fica um bocado... Wow, Vader é o filho, é o Luke, é o filho do Anakin. Kinda makes sense, porque ele chama-se Skywalker. Mas eu, como não tinha jogado o videogame, foi meio que uma plot twist que ao início tive que pensar um bocado. Porque a janela mostra o boneco do Anakin com a Padmé grávida, what is this? Mas pronto. Tirando isso, I guess, não há realmente muita coisa a dizer. A história em si foi fácil, o Luke foi treinado pelo Yoda, temos todas aquelas batalhas, o Lando e o Boba aparecem pela primeira vez. That's just about it. Episódio 6, The Return of the Jedi. A primeira misconception que eu tive foi que o Luke, ao aparecer com um sabre de luz verde em vez de azul, era que o Luke na realidade tinha roubado ou pedido como empréstimo o sabre de luz verde do Yoda. Já que foi o Yoda que o treinou em Dagobah no filme anterior, eu realmente pensei, portanto o Luke, para além de estar a ter mudado de roupas, agora também andou a roubar o sabre de luz ao Yoda. O Yoda não aparece neste, porque ele deve estar chateado com ele.
Which made sense. Até que vi depois o Yoda todo com o TT fantasma, com o Obi-Wan e com o Anakin, e eu fiquei, ok, se calhar eu não percebi muito bem isto. A última misconception está ainda interligada com a situação do casamento no episódio 4, porque há uma cutscene no terceiro nível. Aqui é quando o Luke anda mais ou menos chateado para ter a atenção da Leia, porque ele diz que tem uma coisa importante para lhe contar. Basicamente é sobre toda a emoção e sentimento que ele tem pelo Vader, a situação dele acreditar que ainda existe bondade nele e de contar à Leia algo, nomeadamente que ela é irmã dele. Mas aqui, como nós nem temos quase a noção de que a Leia é irmã, é basicamente só uma espécie de amiga e namorada do Han Solo, porque aqui não há nem uma única pista de que ela seja irmã dele. E então, basicamente, como o Luke fica todo chateado nesta cutscene, tu ficas mesmo, damn, o rapaz ficou mesmo chateado porque a suposta irmã, que não é irmã aqui, está toda contente a ter uma vida romântica com o Han Solo. Mas pronto, e aí? Bem, malta, e basicamente é isto. Estas foram todas as minhas misconceptions, dúvidas e ideias parvas que eu tive com 9, 10 anos enquanto joguei os 2 jogos de LEGO Star Wars, que basicamente introduziram-me para com os filmes. Depois foi apresentado ao LEGO Indiana Jones The Original Adventures, onde também depois vi a trilogia original e pouco depois o quarto filme, aquela miséria. Mas pronto, basicamente fico mesmo satisfeito porque Lego e estas franquias vão de mão dada como ninguém e fico mesmo contente de ter jogado estes jogos N vezes na PlayStation 2, são talvez dos meus jogos favoritos de sempre. E é engraçado pensar nestas coisas porque uma pessoa agora sabe tanto de lore, tanto de canon, datas, personagens, sub-stories, o que é canon, o que não é, que de repente uma pessoa quase se esquece que houve uma altura na vida dele que uma pessoa pensava nestas parvalheiras, que é quase equivalente a teorias da conspiração sobre uma região de Pokémon que nada tem a ver com a Austrália, ser-se baseado na Austrália. But anyways, muito obrigado pela vossa atenção, malta. Tiveram alguma vez alguma ideia, alguma misconception estúpida em relação a Star Wars, por exemplo, quando eram miúdos? Por favor, digam. Quem começou então com os jogos antes de ver os filmes como eu, diga o que é que achou em relação ao podcast. Tudo a correr bem com vocês e a continuação de um ótimo dia. Que a força esteja com vocês.